Calma, calma, calma. Antes de você me xingar até a quarta geração da minha família, escuta o que eu tenho pra te dizer. O chat GPT pode estar te deixando mais burro. Ou pelo menos o jeito que você utiliza ele. Mas relaxa, eu não sou nenhum negacionista ou um saudosista. Eu sei que as IAs generativas, elas facilitaram e muito o acesso à informação, pesquisa, entre outras coisas, como fazer tarefas repetitivas. Eu não tô negando isso. Escrever e-mails chatos, formatar listas, formatar textos, tudo isso que é repetitivo, a IA tá fazendo muito bem, eu tenho que admitir. Mas, com a criação das IAs e essa popularização, também veio algo bastante tentador: pedir para a IA fazer todo o nosso trabalho. Pedir para ela escrever códigos inteiros, fazer um CRUD do zero, um componente React, blá 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 blá, completinho, sem a gente precisar fazer nada. Vai me dizer que isso não é uma oferta tentadora? Eu mesmo fiquei tentado em utilizar só isso. Quem nunca pediu para a IA fazer uma parada sozinha, nem revisou e só aceitou de fato a resposta dela? Pois é. Bom, eu faço ciência da computação e sou um desenvolvedor. Então, tendo em vista tudo isso, eu comecei a perceber que meu cérebro estava ficando lento, dependendo demais das respostas dela. Eu fui percebendo isso no meu dia a dia. Conforme eu ia utilizando a IA, conteúdos que antes eram fixados na minha mente, ou pelo menos eu achava que eram, começaram a se esvair, se apagar. Coisas que eu sabia quase que de cor, consultas SQL, fazer uma função lambda, o que seja. Esses assuntos estavam começando a se esvair da minha mente, se apagar. Coisas que antes que eu achava que sabia e tinha fixo na minha memória, estavam começando a se apagar por completo. Foi aí que eu percebi: eu estava ficando mais burro, ou melhor, eu estava pensando menos. Estava me tornando um dev generativo. Sei lá se esse termo existe, mas na minha cabeça era o que eu estava me tornando. Eu tinha um problema e ao invés de pensar, analisar e ter um pensamento crítico sobre esse problema, eu simplesmente esperava uma resposta pronta da IA e nem questionava de fato se aquela resposta realmente resolvia o meu problema e se era a melhor resposta possível para o meu problema. Pensar é o que nos diferencia da IA. E quando a gente não faz mais isso, nós só viramos mais uma ferramenta de copiar e colar, de generativa, aleatória, um dev generativo, um vibe coder. Bom, mas nesse vídeo eu não tô aqui só pra tacar o pau na IA e falar que é uma merda e tanto faz. Eu também não sou um negacionista, como eu falei no começo. Quem não usa IA tá lascado, meu irmão, tá lascado. O mercado quer o profissional que sabe usar IA com responsabilidade. E para que você utilize a IA com responsabilidade, você não pode abrir mão da sua capacidade analítica, sua capacidade de pensar. A IA pode até ficar com a parte de executar, mas de analisar e pensar, nunca. Eu vou te mostrar como eu comecei a utilizar a IA e como eu comecei a pesquisar mais com IA de uma maneira correta e saudável, que deixa o nosso cérebro um exercício de pensar e a gente não abre mão da nossa capacidade analítica para isso. A gente só não joga um prompt aleatório e recebe uma resposta aleatória que resolve o nosso problema e mais 1 bilhão de outros problemas que a gente não pediu para ser resolvido, ou até mesmo, cria problemas para resolver outros problemas. Mas enfim, esse não é o assunto do vídeo, pode ser um assunto do próximo vídeo, mas como eu utilizo a IA. O que eu queria mostrar para vocês, provavelmente vocês já viram essa funcionalidade aqui que tem no Gemini, que é o aprendizado guiado. Com o aprendizado guiado, eu estou conseguindo me sentir mais produtivo e ativo na hora de desenvolver, na hora de aprender. Eu não tô consumindo tanto a parte de geração gerativa, sabe? Aqui no aprendizado guiado, vocês podem ver aqui, eu vou dar um exemplo, É como criar um componente em React. E aí a gente vai aqui na parte de aprendizado guiado, esperar ele pesquisar, a parte muito importante. E aí agora ele vai fazendo perguntas orientadas para você, que aí então você participa da geração do componente em si aqui, ó. Criar componentes é a base de tudo no React, vamos explorar isso juntos. Pense num componente como um bloco de construção autônomo, ou seja, ele vai dando uma explicação pra gente do que é o assunto que a gente pesquisou, no caso aqui do componente React, Ele vai dando até algumas analogias do mundo real, mas o que eu achei mais interessante é que ele vai fazendo perguntas orientadas ao assunto que a gente, no caso aqui no final, ele dá: você sabe qual é a regra de nomenclatura ou como devemos escrever a primeira linha dessa função para criar um componente chamado botão? No caso, se eu não souber aqui, eu falo, não sei qual seria. E aí a gente vai tendo um aprendizado orientado, igual
diz no nome aqui, aprendizado guiado. E isso está me ajudando muito a perceber certos erros que eu cometo, coisas que eu estou esquecendo, e me ajuda a lembrar de coisas que eu não posso esquecer, né? Aqui ele vai dizendo, sem problemas, a regra de ouro é o nome dos componentes e tudo mais, começando com letra maiúscula. Aqui ele explica as tags HTMLs e explica que os componentes React têm que... É um padrão, na verdade, né? Eles têm que começar com letra maiúscula. E ele vai interagindo com você para que você vá aprendendo de fato. Então, para quem está estudando, para quem está no dia a dia e tal, eu sei que às vezes a gente só quer a resposta pronta, né? Mas é interessante ver esse modo aqui, é você exercitar esses seus neurônios e a plasticidade do seu cérebro. Bom, pessoal, esse vídeo foi mais uma ideia que eu tive durante as paranoias que eu tava utilizando a IA e percebi que tava ficando muito dependente e tava exercitando pouco o meu cérebro, minha capacidade de pensar e tudo mais. Então eu tive a ideia de fazer esse vídeo para alcançar pessoas que também talvez possam estar passando por esse problema, devs que possam estar passando por esse problema, engenheiros que possam estar passando por esse problema, achar que estão perdendo as suas habilidades. E talvez eu acho que também muitos devs alarmados aí porque acham que vão perder seu emprego para as IAs, vão perder seu emprego para o ChatGPT. Então, durante ali esse momento que eu parei realmente para refletir sobre o que é aí a ferramenta de inteligência artificial que a gente tem nas mãos, eu percebi que o meu trabalho ele tá facilitado de certa forma, mas ele não diminuiu. Eu continuo tendo que pensar, continuo tendo que analisar problemas. Todo dev tem que analisar o problema antes de pensar numa solução. E foi para isso que eu criei esse vídeo, né? Para expor minha opinião, dizer o que eu acho que você provavelmente está fazendo de errado, porque eu fiz errado também. E, bom, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí para ajudar o primeiro vídeo do canal. Se você tem alguma experiência, também tanto faz. Qualquer coisa que tu queira comentar aí embaixo também, pode comentar. Falou, pessoal. Até a próxima. E eu esqueci de dizer, mas tu tem que se inscrever no canal. Por quê? Porque é importante. É isso aí. Tchau.